Bom, vamos apresentar o sistema de gerenciamento de honorários médicos. Os problemas encontrados planilhas, controles manuais com planilhas descentralizadas, planilhas que não escalam, criando vários arquivos, versões diferentes, informações encontradas e pessoas editando ao mesmo tempo, o que aumenta muito o risco de erro. A falta de rastreabilidade e auditoria. Hoje, a maioria das empresas que controlam honorários médicos não consegue responder com segurança perguntas básicas como quem alterou o dado, quando foi feita essa alteração e por qual motivo foi feita essa alteração. Alto risco de erros financeiros, conciliações, glosas, pagamentos realizados, valores pendentes, status que ficam espalhados em várias planilhas e não tem um local que consolide isso tudo, e o risco de perda de dados, que é basicamente todas as outras opções juntas, que faz o retrabalho do usuário, que tem que mexer em várias planilhas e consolidar isso. E aí vimos um nicho, uma oportunidade, que seria automatizar esses processos, que são feitos em várias planilhas, a conformidade com a LGPD, que a gente tem, né, que é a segurança de dados pessoais, a redução do retrabalho, que impacta muito, e a mitigação de perdas financeiras. Com isso, surgimos com a solução, que seria o sistema de gestão de honorários médicos, que a gente registra as consultas e honorários, os cadastros dos pacientes, a centralização dos dados financeiros, o controle do ciclo de receita e os registros realizados dos serviços realizados. Perfeito. Na metodologia, por que escolhemos Node com React, né? A gente fez uma análise e escolhemos por ter uma estrutura, uma arquitetura mais robusta e com maior escalabilidade. Front-end, React mais TypeScript, interface simples e controlada por perfil. O back-end a gente escolheu o Node, mais o Express e o Prisma no PostgreSQL, com JWT, validações, rate, limit e cores. O banco de dados a gente escolheu o Postgres, o Neon, Render, migrações e integridade asseguradas. Os recursos principais são a autenticação e perfis de administrador e operador, com regras de permissão. A gestão de usuários, fizemos um include completo, né, com as proteções, como impedir a exclusão a si mesmo ou o último do administrador. Gestão de honorários. Controle de status, como pendente, enviado, pago ou glosado. Histórico e métricas. Consultas. Cadastro, atualizações de status e integração com informações dos planos. Nos planos, a gente fez a criação e manutenção por administrador e operador com regras de desativação e exclusão dos dados. Viabilidade do plano de implantação. A estratégia de implantação foi dividida em 3 etapas, sendo a preparação, piloto e rollout. Na etapa de preparação, vamos fazer a configuração do ambiente, a definição dos perfis que são admin e operador, e um plano da migração de dados, trazer o que está na planilha para dentro da plataforma e fazer uma conferência da integridade desses dados. O piloto, a gente vai fazer uma validação em produção com escopo reduzido, de 1 a 3 médicos e de 1 a 2 convênios, para não ter tanto impacto operacional, para testes controlados, né? O rollout depois vai ser gradual, à medida que a plataforma for se adequando aos processos, o usuário for tendo uma melhor fluidez na usabilidade, e faremos isso por ondas e estabilização do sistema. Pode pular, Daniel. Isso. Impactos esperados, KPIs. O que nós esperamos com a implantação do nosso sistema de gerenciamento de honorários médicos, a redução dos erros financeiros, que por uso da planilha isso acontece, né? Uma tecla errada pode alterar um valor de uma célula ou uma fórmula, então a gente vai garantir essa redução de erros financeiros. Aumento de rastreabilidade do processo, a gente vai saber em que momento foi pago, foi glosado, foi inserido no protocolo, foi enviado, vai ter essa rastreabilidade.
Redução do tempo de faturamento, dados que eram preenchidos em uma planilha, eles eram replicados em outras planilhas. Então, com a integridade dos dados, com o relacionamento do banco de dados, nós mantemos o dado estruturado em uma tabela, mas com relações em outras tabelas. Centralização e padronização, tudo que é referente a pagamento médico, honorário, glosa, cadastro de paciente, cadastro médico, ou está tudo dentro da nossa plataforma de gerenciamento de honorários médicos. Redução de 70% do retrabalho, eles faziam muita controle manual em planilhas, e isso dava um trabalho enorme, porque tinha que redigitar todas as células. Como vamos ter telas específicas para módulos específicos, como controle de honorários médicos ou análise de relatórios financeiros, esse trabalho vai ser reduzido porque as informações vão estar consolidadas e vão ter origens ali distintas dentro do sistema. Isso. Agora vamos para o MVP, o Carlos vai apresentar para a gente. Ok. Bom, então eu vou fazer a demonstração do sistema de gerenciamento de honorários médicos. O login, o admin, ele gerencia usuários e tem acesso a backup. E o operador cuida do dia a dia de consultas, honorários e planos. O admin, ele tem acesso a todas as funcionalidades do sistema. Deixa eu fazer o login aqui, então, aqui. Então, essa tela aqui é a tela do dashboard administrativo. Eu vou fazer a demonstração dos fluxos principais, então. Aqui é onde o administrador pode criar os usuários. Clicando nesse botão, novo usuário. O e-mail. O telefone, ele não é obrigatório. E uma senha inicial. E aqui você coloca o cargo. Clica no botão criar usuário, confirma. Eles dão um alerta ali, tem que seguir umas caracteres maiúsculos e especiais, Carlos. Assim, O administrador, ele pode administrar o seu próprio perfil, né? Como trocar o e-mail ou atualizar o telefone. E também criar uma nova senha, né? Redefinir a senha. Ok. Então, vamos aqui para o plano de saúde. Então, aqui ele cria um novo plano. Vou colocar aqui Unimed DF. Escolhe o tipo, convênio. E coloca o valor da consulta normal, padrão, né? Vamos supor que seja 500. Clique em criar plano. Plano de saúde criado com sucesso. Unimed DF. E aqui ele também pode fazer a atualização. Por exemplo, colocar o código da operadora, se não colocou nada ainda.
Clica no botão atualizar plano. Ok, atualizado com sucesso. Aqui no plano, ele tem a opção também de desativar ou desativar o plano nesse botão. Ou, através da atualização, aqui também, nesse checkbox, ele também pode ser ativado ou desativado, tá? Ok. E aqui, nesse botão, é o delete, né? Que eu posso excluir esse plano de saúde, se eu quiser. Aqui, eu só não vou conseguir fazer a exclusão desse plano de saúde se ele já estiver vinculado a alguma consulta, né? Se não ter nenhum vínculo, eu consigo excluir com certeza. Cadastro de médicos. Estou aqui clicando em novo médico. Doutor. Teste 2. Eu tenho que preencher esse campo, ele é obrigatório, o CRM. O CPF também é obrigatório. Especialidade ortopedia. E o e-mail. Vou colocar assim, doutor teste @gmail.com. Salvar médico. E aqui ele já aparece na lista, né? Na tabela. Aqui nessa tabela eu também tenho a possibilidade de fazer a atualização dos dados desse médico. E também posso fazer a deleção se esse médico não tiver vinculado a uma consulta. Senão, não tem como fazer a exclusão dele, para preservar o histórico. Cadastro de pacientes. Um novo paciente. Teste. Tem que ser preenchido o CPF. Telefone. E-mail. Qual o tipo de convênio que esse paciente tem. E o número da carteirinha, se houver. Salvar paciente. Então, ele foi criado aqui. E aqui, da mesma forma também, eu posso fazer a atualização dos dados desse. Aqui eu vou atualizar aqui para 7.000 do telefone. Salvar alterações. E aqui ele foi alterado. Confirmado. Legal. E a deleção também, eu posso fazer a deleção desse paciente, portanto, que ele não esteja vinculado a alguma consulta, né? Então, vamos registrar uma consulta. Paciente teste.
fazer a demonstração direto aqui da gestão de honorários, tá? Então, eu marco o honorário aqui e marco ele como enviado, né? Depois de emitir as guias e enviar para a operadora de saúde. Quando você recebe a resposta da operadora de saúde, ela pode esse honorário pode chegar glosado, né? Então aqui você faz o registro da glosa, coloca o valor referente à glosa, né? Vamos supor que esse valor seja de R$100. Escreve a justificativa que foi enviada com o valor dessa glosa e registra a glosa. Essa glosa, você pode fazer um recurso, né, para a operadora de saúde, e nesse recurso você pode colocar qual o motivo, qual a justificativa que registrar, qual a justificativa desse recurso, e envia o recurso para a operadora. A partir desse momento, quando a operadora responde, né, ela pode ter aceitado, deferido esse recurso, que eu aceito totalmente, ela pode ter deferido esse recurso parcialmente, ou pode ter negado esse recurso. Então, vamos supor aqui que ele tenha aceito parcialmente esse recurso e que o valor recuperado seja de R$50. Eu anoto aqui para registrar. Ok. E quando esse valor finalmente foi pago, eu marco ele como pago. Esse honorário como pago. E aqui no controle financeiro, eu posso consultar aqui esse honorário e ver que o valor é de R$300, houve uma glosa de R$50 que foi recuperada, né? E o valor líquido a receber do profissional é de R$250. E o status dele está aqui como pago já. Como se a operadora já tivesse pago esse recurso. Depois dessa apresentação, aqui eu posso apresentar também os relatórios avançados que tem. Um relatório por geral, um relatório por médico, por plano de saúde, por glosas e tempo de pagamento. Aqui, vamos para o backup e restauração. Então, aqui pode ser feito o backup. Posso habilitar ou desabilitar o backup automático. Aqui existe um backup, já existe em desenvolvimento ainda, existe um backup local também, né? Mas por enquanto, ele está um backup só via servidora admin, que exporta o JSON e valida o import. Os próximos passos, a gente está em desenvolvimento o backup e restore em produção. Vamos implementar um export em stream em JSON e NDJSON, o import transacional com dry run, criptografia, checksum, histórico persistente com metadados, job de backup automático para storage do S3/blob, e pitcher do banco. Logs estruturados, métricas e alertas de erro/latências, melhorias de acessibilidade, filtros avançados, buscas globais. Outra melhoria, né, no próximo passo que a gente está querendo desenvolver, observabilidade, log estruturado, métricas e alertas. Em relação ao UX, vamos melhorar alguns componentes de acessibilidade, como filtros e outros. Integrações futuras, a gente pretende entregar com o faturamento do RP
emissões de boletos, /Pix e webhook para alertas em tempo real. Compliance, LGPD, política de retenção, mascaramento e consentimentos.